Bom dia a todos. Uns me conhecem, outros não me conhecem. Eu sou Márcia Bittencourt, vim falar um pouquinho sobre reinvenção, sobre se reinventar. Sou casada com o Gustavo, em novembro vamos fazer 18 anos de casados. Tenho uma filha, Isabela, linda, sou mãe de 2 pets, não sei quem mais tem pet, eu sou mãe de 2 pets. Sou empreendedora e aqui eu quis colocar uma foto para vocês verem os 18 anos de casado, tem bastante tempo, né? Eu e meu marido bem novinhos. E sou presbiteriana, sou a 4ª geração dos presbiterianos, sou presbiteriana mesmo. Casei com um presbiteriano, mas eu amo ser cristã, né? Qualquer denominação, eu amo ser cristã. Então, sobre a temática de equilíbrio, fé e trabalho, eu separei 3 momentos da minha vida. O primeiro momento que eu queria dividir com vocês, alguns já conheceram, que é bem conhecido, que foi a minha gestação. Meu sonho era ser mãe, e mãe de menina. Quando eu descobri que eu ia ter uma menina, eu dei um berro na perinatal, que a médica até aqui da nossa igreja, ela ficou até assim, Marcinha, queria muito ser mãe de menina. Porém, o meu sonho, eu tive que me reinventar, né, no meu sonho. Toda mãe sonha com todos os processos normais. Eu, como autônoma, me preparei, guardei o meu dinheirinho para os 9 meses da minha gestação, para que eu pudesse depois ter minha filha, e com 6 meses eu conseguisse voltar ao meu trabalho. Mas eu tive que me reinventar. Com 18 semanas, a minha bolsa estourou. E quando eu estava dormindo, quando eu senti a bolsa estourar. E aí, fomos correndo para o hospital, encontrei a minha médica, estava de plantão, coisas de Jesus, né? E ela ficou muito, muito, muito nervosa. Porque com 18 semanas, para vocês terem mais ou menos uma ideia, a gente não tem nem barriga, nem aparece. E o risco era muito grande de aborto, né? Porque quando a bolsa rompe, automaticamente você induz o aborto. Mas Jesus entrou na minha história, na nossa história, na minha vida e na vida do meu marido. Eu sou uma pessoa que amo mudar. Sou uma pessoa muito dinâmica. Meu marido, não. Meu marido ama a paz, o sossego. Eu fico lá cutucando ele sempre. E essa experiência é uma experiência muito de nós dois, né, como casal. A gente tem um equilíbrio num momento onde você sai totalmente do que a gente estava planejado. É muito difícil. E a gente teve que se reinventar. Todas as possibilidades eram negativas. Eu me lembro que eu sentava, sempre muito curiosa, querendo perguntar, mas vem cá, me fala, me explica. Me diz, por favor, se já teve algum caso. Não, teve nenhum caso igual ao seu. Mas me diz, por favor, o que acontece, né? Vai me dando uma orientação, porque a gente fica... Sou uma pessoa onde eu botei eu e meu marido e a minha família toda, a igreja, os amigos, todos se focaram para aquele momento da nossa vida, onde a nossa parte profissional teve que ser colocada de lado, tantas coisas colocadas de lado, e a gente decidiu focar na gestação. E tudo era negativo. Não tem como, sua filha pode nascer sem os dedos, sua filha pode não respirar na hora do parto. Olha, Marcinha, na minha cabeça, gente, mas eu preciso fazer, né? Um enxoval, como é que eu vou fazer? Deitada na cama do hospital. Fazer um enxoval, gente. Eu preciso tirar aquelas fotos de marido, né? Barriga de gestante. Gente. Aquilo é lindo, eu quero aquilo para mim. Reinventar. É o que eu tenho, o que eu tinha no momento. E eu coloquei para Deus assim, Senhor, eu tenho uma frase que é o que eu levo comigo. Sabe o plano. Você sabe qual é o plano, mais do que nós. A gente não sabe qual é o plano, a gente vai caminhando, vai guiando o plano. Eu preciso que você me guie, que você me diga o que vai ser feito. Eu só queria, Senhor, aí eu coloquei para Deus tudo o que eu queria.
eu queria que nascesse no dia 5, 10, 15, 20. Isabela nasceu 25 de março. Eu amo a 25 de março. Acho que Jesus me mimou além da circunstância. Então, ela, quando vai comigo na 25 de março, ela falou, mãe, é no dia do meu aniversário. Eu falei, filha, Jesus é lindo, ele mima a gente, minha filha. Você nasceu no dia melhor da gente, né? E todas essas situações que a gente foi passando, eu tentei transformar de uma forma positiva. Todas as sextas-feiras, os meus amigos, um era dono de um restaurante, ele levava prato, talher, colocava a mesa e servia. Eu não podia levantar da cama. O jantar para a gente, junto com os enfermeiros que cuidavam da gente. Então, nesse primeiro momento do equilíbrio emocional, que eu queria compartilhar com vocês, é que a igreja intercedeu em todo momento. Nossos familiares largaram tudo para focar na Isabela, né? E os nossos amigos, aqueles meus amigos que eu conhecia na UCP, que eu conhecia na UPA, meus amigos reais, eles largaram tudo. Aqui foi o dia que minha bolsa estourou, não, que ela já estava estourada, mas que foi a contração para a Isabela nascer. Na foto anterior, aquele foi um carnaval. Os meus amigos não foram viajar, não foram passear, eles foram passar o carnaval comigo no hospital. Foi tanta gente que a gente teve que mudar o quarto, porque eu não podia pegar infecção. Então, são coisas que eu nunca vou esquecer. E Jesus falou muito isso comigo, que eu precisava fazer isso pelos outros também. E a gente buscar um equilíbrio emocional no momento de dificuldade, você ter uma palavra, você ser um braço amigo, no momento que um amigo seu está passando, faz a gente buscar o equilíbrio, né? O segundo momento é a fé. Já foram outra história, outro momento da minha vida. Depois de 2 anos dessa situação bem difícil, mas, graças a Deus, perfeita, minha filha nasceu perfeita, as pessoas depois sabiam, porque eles acompanhavam comigo, quem tinha feito aquela obra, né, que foi um milagre puro. Eu perdi a minha mãe, 2 anos depois. Minha mãe foi quem me ensinou a minha fé, foi a pessoa que investiu em mim para que eu tivesse esses amigos na igreja. Não abriu nenhum momento do meu lado, nesse momento também no hospital. E a gente estava numa reunião de oração na minha casa. Eu pedi, mãe, você pode ficar com a Isabela rapidinho para a gente fazer essa reunião de oração? Claro, minha filha, e tal. Ela deitou, depois tocou o telefone. Ela, minha filha, eu não estou me sentindo bem, você pode ir comigo no hospital? E assim eu fui com ela de mão dadas até lá, e de lá eu não trouxe minha mãe para casa. Eu visitei a dor mais difícil, porque todas as pessoas a gente consegue substituir, mas mãe é um buraco que faz na vida da gente. Eu não sei, de repente você tem outra pessoa na sua família que supere, mas a gente não está preparado para perder quem a gente ama. Não está. Eu não estava preparado. Eu, com uma filha, saindo de uma vitória, de uma bênção, Jesus me deu, orou, ouviu meu clamor e momentos bons, momentos ruins, nós vamos passar, mas a gente vai precisar dessa fé, colocar em prática tudo que ela se dedicou, tudo que ela me ensinou, eu tive que, nesse momento, colocar em prática. Eu te digo que não foi fácil, não. Não é fácil se reinventar, não. Porque minha mãe, ela pensava para mim, né? Minha filha, você já levou isso? Minha filha, você já fez aquilo? Minha filha, você não tem que pegar isso aqui com a Isabela? E a coisa que assim, eu mais pensava é, gente, a minha filha não vai ter o privilégio que eu tive de conviver com uma pessoa tão maravilhosa, que a minha mãe era tão maravilhosa. Assim, era muito diferente de mim, uma pessoa com um temperamento totalmente diferente de mim, mas era a minha amiga. Eu te confesso que, quando a minha mãe faleceu, a coisa mais difícil para mim era ir no shopping e ver uma mãe passeando com uma filha no shopping. Gente, como eu chorava.
quando eu via, porque a gente chama o marido da gente, ele nunca quer ir com a gente no shopping, né? Agora chama a mãe. A mãe vai rapidinho. Minha mãe largava tudo para ir comigo. E aí eu passei sozinha. E aí, quando eu ia sozinha, eu me dei conta dessas coisas que a mãe faz na vida da gente, que a gente até dá valor, sabe? A gente dá valor. Mas eu acho que quando a gente perde, a gente dá muito valor. Hoje eu tenho um lema, eu falo para todas as pessoas, quem tem mãe, gente, não deixa de visitar, não. Mãe, pai, pessoas que são importantes na nossa vida, diz para ela tudo que você tem vontade de dizer no momento certo. Porque depois, graças a Deus, eu enterrei minha mãe sem nenhum problema com a minha mãe. Muito pelo contrário. Mas eu confesso que são 9 anos. Ela morreu 28 de setembro. São 9 anos sem minha mãe e o buraco continua. A minha vida colorida ficou um pouquinho cinza. Eu continuo tocando minha vida, porque a fé no nosso Deus faz a gente ter o consolo, faz a gente passar, né, as etapas, mas não é fácil, né? E o próximo, falando um pouco da fé, eu vou falar um pouquinho sobre trabalho. Nesse meio tempo todo, o meu trabalho ficou uma coisa, né, gente? Autônomo, imagino. Vocês imaginam como eu fiquei. Mas eu vou resumir mais um milagre da minha vida, que foi a pandemia. A pandemia para o autônomo, não sei aqui quem é autônomo, mas a pandemia para o autônomo foi uma coisa muito complicada, né? Eu sempre trabalhei em evento, produção de evento, bastidor. Nessa época, eu trabalhava com uma decoradora, sou gerente comercial. Trabalhava com ela e ela faz muita festa de pessoas que moram fora do país. E eu me lembro que, no dia crítico, eu estava fechando uma festa de uma pessoa que morava na Austrália. E ela falando, Márcia, não vai dar para fechar nada, a gente vai ter que parar. Não tem como continuar. Eu falei, gente, mas eu estou fechando aqui. A menina está na Austrália, diz que está tudo bem lá, não tem problema, não. Vamos fechar a festa dela, vamos fechar, vai ter isso. Eu sou muito otimista, né? Isso aí vai passar, vai ser rápido. E eu fechei a festa. Só que ela só comemorou 2 anos depois. Mas fechamos a festa dela. E aí, nesse período, eu conversando com ela, ela falou assim, Márcia, o negócio não está legal, não. Aí eu fui tendo que entrar e entender realmente que, como autônomo, como eu ia sobreviver. Eu me lembro que meu pai entrou e falou assim, minha filha, não se preocupa, tá? Eu tenho meu dinheirinho da minha aposentadoria, fome nós não vamos passar, vamos ficar todo mundo junto. Aí eu falei, Senhor, obrigado, pelo menos fome nós não vamos passar, porque o autônomo pensa como, né, gente? A gente tem que ter a nossa fé. E aí, eu orei muito, botei muito meu joelho no chão, eu, meu marido, e eu tive que me reinventar mais uma vez. E eu me reinventei. Peguei todos os meus parceiros de eventos, falei, vamos trabalhar. Vocês estão muito paradinhos aí na pandemia. Vamos trabalhar, vamos distribuir amor, vamos levar amor para esse povo que está sofrido, para as pessoas que estão perdendo seus familiares. E, nesse caso aqui, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu estava levando um presente, porque, nessa minha nova missão, eu auxilio os maridos a fazer bonito com as esposas. Eles me ligam, pedem, e a gente ajuda nesse processo. Mas, falando um pouco sobre como Deus me deu essa possibilidade, lá no primeiro momento que eu falei da minha filha na internação, a 24ª semana era uma semana muito importante, crucial, o aniversário do meu marido. Aquela semana era uma semana divisor de águas, né, Reb? Você lembra? Foi muito difícil. E eu queria dar um presente para meu marido, né, gente? Não podia sair da cama do hospital, mas eu queria comemorar com ele, celebrar com ele. E eu não achei ninguém que fizesse uma entrega ali bonita, que a gente celebrasse, comemorasse. E aí, então, Jesus tocou em mim e falou, minha filha, vai lá, você não gosta de café da manhã? Vai lá dar um café da manhã para as pessoas que não conseguem ter esse café da manhã. E eu, rapidinho já, meu marido lá quietinho, na pandemia, eu rapidinho falei, Gustavo, bora trabalhar, vamos fazer, meu marido é chefe,
chefe lá de casa, né? Gourmet. O trabalho dele é advogado, mas ele... Falei, amor, vamos fazer uns pães, vamos fazer umas coisas legais, vamos botar uma comida bacana, vamos levar isso. E a gente fez. E, nesse período, eu ainda trabalhei como gerente fazendo o evento, e a minha chefe perdeu o pai na pandemia. E, quando ela perdeu o pai, eu falei assim, gente, que difícil, né? Num processo desse, alguém perto da gente perder alguém. Então, o sonho dela, ela ama, o trabalho dela todo é voltado na Disney. Então, eu chamei o personagem que trabalha com a gente em eventos e falei para ele, vamos lá, para a gente fazer a alegria dela, levar para ela um pouquinho de alento, né? E a gente fez isso, e foi a minha primeira cesta com um personagem. Sendo que esse personagem, ele falou para mim, assim, Marcinha, isso não vai dar certo, não. Faz isso, não. Isso não vai dar certo, não. Um mês depois, ele estava fazendo cesta. Vendendo cesta também. Porque não deu certo, não, gente. E a gente vai vendo que se reinventar é um processo difícil. Não é uma coisa fácil, né? A gente precisa realmente ter um equilíbrio emocional muito grande, porque você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu me lembro quando eu falei para o Gustavo, rapidinho, acho que eu vou fazer isso. Ih, Márcia, não vai fazer isso, não. Não faz isso, não, acho que não vai dar certo, não, e tal. E depois, quando eu conversei lá no trabalho, então, que eu impulsionei. Só que, para fechar, que meu tempo já se esgotou, eu queria deixar uma coisa para vocês. Para a gente se reinventar, momentos bons e momentos ruins vão aparecer, como na situação da minha filha, da minha mãe, do meu trabalho. Mas tudo muda, todo o processo muda. Tudo é muito rápido. Um momento você está aqui, outro momento entra a pandemia, você tem que se reinventar, você não tem tempo para pensar, você tem que pensar só na sua família. Mas a única coisa que não muda é o nosso Deus. O caráter dele, leal, fiel. Eu posso dizer a vocês que, na pandemia, eu ganhei muito mais do que com eventos. E isso é mais um milagre que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, a reinvenção, às vezes, bate na nossa porta, a gente é obrigada a se reinventar. Muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto, é difícil, é conflitante, mas o nosso Deus não muda, ele vai estar com você em toda e qualquer situação. Tá bom? Bom dia, bom dia. Nossa, gente, vai ser tremendo hoje, vocês repararam? Começou desse jeito, a Marcinha é imensa, né? Nossa, não sei porque que ela é Marcinha, porque ela é que agir de Deus, assim. Eu estava ali chorando, até agora ainda estou meio secando as lágrimas. Bom dia, meu nome é Vanessa. Deixa eu ver se já está aqui. Ah, já está aqui. Eu acho que já é a segunda, terceira vez que eu estou aqui, e é uma honra, é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês. Eu sou da Igreja Batista do Recreio, mas tenho um carinho tão especial pela Igreja Presbiteriana. A minha primeira igreja de formação foi a Igreja Luterana. Não sei se vocês conhecem, talvez tenham ouvido na época do colégio falar de Martim Lutero, né? Mas ela é muito próxima, creio eu, das raízes da Igreja Presbiteriana. E sempre que eu estou aqui, eu me sinto tão em casa, tão à vontade, é tanto abraço, sorriso gostoso. Edivane é uma amiga muito querida, Marcelo, e que sempre nos faz convites muito gostosos. E hoje eu já contei um pouco da minha história uma outra vez, mas eu quero um pouco hoje compartilhar com vocês sobre trazer Jesus para os nossos negócios. Queria só fazer uma pergunta para conhecer vocês. Quem tem negócio próprio aqui, por favor? Uau, um monte de gente. E quem trabalha no negócio do outro, que também é uma honra, né? Quem trabalha como colaborador ou como funcionário. Ah, bacana. Então, a gente vai falar das duas situações, né? E eu vou começar com uma pergunta para vocês. Dá para levar Jesus lá no seu negócio? Bom, que beleza, né? Porque já aconteceu de fazer essa pergunta em alguns lugares e ficar aquele silêncio. Porque, às vezes, principalmente quando a gente é colaborador, a gente não é responsável por todas as decisões do negócio que a gente está, né? E mesmo quando, como empresário, a gente também, muitas vezes, é obrigado pelo mercado a tomar determinadas decisões, até duras, né? E será que a gente leva Jesus para o nosso negócio? A gente já consagrou o nosso negócio a Jesus?
É um pouquinho disso que a gente vai conversar hoje, desses caminhos para que Jesus seja o nosso principal e maior sócio, né? Eu tenho o hábito de dizer para a minha equipe que o meu chefe é Jesus. É para ele que eu trabalho, né? É ele que é o grande gestor da minha empresa, independente se é a minha empresa, a empresa que eu sou proprietária, ou se eu estou trabalhando como colaboradora numa outra empresa. Vamos falar um pouquinho disso. Mas deixa eu começar me apresentando. Ih, não, acho que já pulou aí umas telas. Cadê? Quem me ajuda? Ah, tá bom. Esse aqui é o pessoal da minha vida, é por eles que eu acordo todos os dias. Ali está o meu marido, nós vamos fazer 14 anos de casados. A minha filha, amor da minha vida, Mariana, ela não está aqui hoje porque ela está lá na nossa igreja e ela é especial, ela foi um presente muito especial que o Papai do Céu me deu, e hoje ela vai cantar. Se vocês ouvirem por aí uma pessoa com síndrome de Down cantora, eu desconfio que é a Mariana. Então, daqui a pouquinho, eu vou ter que deixar vocês, porque eu vou assistir ela cantar. E ela está lá ensaiando lá na igreja, porque hoje tem um evento das crianças, e ela vai abrir o evento cantando, que me dá muita honra, porque eu tenho certeza que hoje tem festa no céu, né? Porque tem festa lá, tem festa aqui, então eu tenho certeza que hoje tem festa no céu, com certeza. Minha mãe, a Marcinha falou de mãe, essa é minha mãe. Meu pai já está na glória. Márcia está falando da história da mãe dela e eu lembrando dele. A maior herança que ele me deu não foi dinheiro. A maior herança que ele me deu foi apresentar Jesus. Não tem dúvida disso. Foi quando eu era pequenininha e, às vezes, adolescente, eu não queria ir para a igreja, estava cansada com sono, e ele dizia, vamos embora. 10 horas da manhã, todo mundo na igreja. E hoje, como eu agradeço a ele, como eu sei do quanto Deus usou a vida dele na nossa vida, né? A minha mãe não era convertida. Ela foi casada há 40 anos com meu pai. E ela não ia à igreja. E meu pai dizia, vamos orar pela sua mãe. Vamos orar pela sua mãe. No dia do enterro do meu pai, minha mãe falou, me leva na igreja com você. E hoje ela serve a Jesus para a honra e para a glória dele. Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabe de todas as coisas. Bom, vamos lá. Pode passar. Eu não sei quem está passando, então eu fico olhando lá, olhando aqui. Ah, muito bem. Esse aqui é o meu breve currículo, mas vou pular ele aqui para dizer para vocês que eu sou formada em administração de empresas, formada em marketing. Optei por marketing na minha vida porque eu adoro pessoas e eu queria pensar no comportamento do consumidor, né? No porquê que ele decide, o que ele pensa quando ele vai comprar um determinado produto. Era isso que eu sempre almejei na minha vida estudar e estudo até hoje. Eu sou empresária, eu tenho um curso de inglês de CCAA, que fica na Barra da Tijuca. Eu sou consultora, eu presto serviço para empresas, dou palestras, e também sou head de marketing, responsável pelo marketing no grupo LLE, que é uma distribuidora conhecida como King Ouro, uma grande distribuidora de material de construção aqui no estado do Rio de Janeiro. Só tudo isso, né? Eu também sirvo lá na igreja, eu sirvo no ministério que a gente chama de parceiros, que eu acho que é muito parecido com esse ministério aqui, que é muito bacana, a gente tem muita figurinha para trocar, porque é muito legal. Eu descobri, e eu vinha pedindo a Deus, Senhor, eu quero servir, eu fui servir com as crianças, mas eu sou meio estabanada com as crianças, acho que não deu muito jeito, não. Aí eu fui para a recepção, adoro estar na recepção, mas eu queria mais com Deus. E eu descobri que aquilo, e aí tem muito a ver com o que a gente vai conversar, que aquilo que eu fui estudar lá na faculdade, que tudo isso que eu faço na minha vida profissional, é um caminho para eu servir a Deus. E talvez seja por isso que eu estou aqui com vocês hoje, servindo a Ele e conversando um pouquinho sobre o cristão e o seu negócio. Sobre a gente levar Jesus para dentro do nosso negócio. Lá na nossa igreja, a gente tem vários treinamentos, como eu sei que vocês têm aqui também. E num dos treinamentos de liderança, eu comprei um livro. Até falei para a Edivânia, acho que ela comprou também, que falava... Eu nem sei o autor, gente, depois eu posso passar para vocês, mas ele fala sobre gestão de negócios à luz da Bíblia. E eu comecei a ler aquele livro e ele mudou. Ele me ensinou mais do que a faculdade de administração. Que os meus professores não me escutem, né? Eu também sou professora, mas assim, ele mudou até a forma de eu ensinar para os meus alunos a respeito de administração. Porque eu não sabia, ou pelo menos eu não tinha consciência, de que a Bíblia é um manual de vida prático. Eu achava que ela era um manual de vida prático para a minha vida na igreja, com a família, com os amigos. Nos negócios, não. Lá eu fui estudar administração de empresas. As coisas eram separadas, né? E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a refletir, depois comecei a estudar a respeito disso, de que a Bíblia é um manual de gestão de negócios. Vocês sabiam disso? Aliás, é um manual de tudo, né? Mas também de gestão de negócios. E é um pouquinho disso que eu trouxe para a gente conversar. Por favor. Vão passando. Oi? Muito bem.
E eu começo a dizer para vocês, a gente conhece, acho que está pequenininho, né? Eu vou ler para vocês esse versículo que eu tenho certeza que vocês conhecem, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse versículo sempre foi muito importante na minha vida. Quando eu me casei, eu ouvi ele do meu pai na nossa casa, e depois, quando me casei, sempre falei, a nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha. E essa rocha é Jesus. Mas a minha empresa não. A empresa tem todo um planejamento financeiro, planejamento estratégico, né? A minha vida, quando eu estou no mundo empresarial, hoje como responsável pelo marketing, eu tenho várias metas para alcançar e tal. Eu descobri que ela também tem que estar ancorada sobre a rocha. E eu não sabia no início direito como é que era isso. Mas eu comecei, inicialmente, a orar quando eu pegava meu carro para ir para o trabalho. E hoje isso é um hábito. Eu não consigo dirigir o carro se eu não estiver orando. Às vezes eu vejo as pessoas nervosas, um fechando o outro, e eu estou tão longe daquilo, graças a Deus eu nunca bati com o carro, mas eu estou longe dali porque eu estou conversando com Deus. E eu vou conversando com Ele sobre o meu dia. Senhor, hoje eu tenho uma reunião tão importante, vai ter um fornecedor lá que é uma pessoa tão difícil. Ó, Pai, me usa na vida daquela pessoa. Hoje eu vou ter reunião com a minha equipe, eu estou sentindo que aquele colaborador não está legal. Eu não sei o que tem na vida dele, mas, Senhor, me usa para tocar a vida dele. E eu comecei a adquirir esse hábito. Mas depois eu falei, isso é pouco. Eu preciso orar na empresa. Ai, mas que vergonha, eu vou falar lá que eu preciso orar. Que coisa esquisita. E Deus vai criando as situações para a gente levar a palavra dele para dentro da igreja. É um colaborador que está passando por uma situação difícil. É um gestor que está passando por uma situação difícil. Eu comecei há relativamente pouco tempo na empresa que eu estou agora. E eu pensei, não, agora eu estou numa empresa nova, não posso falar de Jesus. E, de repente, um colega do meu lado, o filho dele tenta se matar. E eu digo, e Jesus fala para mim, vai lá e fala. Ai, meu Deus, que vergonha. Vai lá e fala. E a gente vai lá e fala. E a gente descobre que aquela pessoa precisa ouvir de Jesus. E Deus vai botando situações na vida da gente no trabalho, e depois situações empresariais. Vai aparecer aquele fornecedor que vai dizer para você assim, não, você está precisando trocar seu carro? Vamos conversar sobre isso. Se você fechar um pedido assim, assim, assado, a gente troca o seu carro. E, às vezes, é tentador, né? Às vezes, você está numa situação financeira apertada. Jesus faria isso? Não. Então, eu também não faço. Por mais tentador que seja. E a gente começa a entender que levar Jesus para dentro dos nossos negócios é nas pequenas coisas. A gente, como empresário, às vezes, o teu contador vira para você e diz assim, você vai emitir todas essas notas fiscais? Ó, vai comprometer o teu lucro esse mês, a tua retirada vai ser menor, porque o teu simples vai ficar muito alto. Seria muito fácil dizer, não, vamos então emitir só metade das notas, né? O cliente nem vai lembrar de nota fiscal. O cliente não lembra, mas Jesus lembra. Eu sei que o meu chefe não é... O meu chefe está lá em cima, né? Aquela coisa do papai do céu está vendo, eu falo isso para minha filha, papai do céu está vendo? Mas não é só o papai do céu está vendo, é a nossa consciência. Eu não faço para o mundo, né? Eu faço para Jesus. Isso faz a gente mudar. E, como a Marcinha falou, veio a pandemia, nós tínhamos no CCA 390 alunos, nós ficamos com 130. Eu fazia a conta e dizia, não dá para pagar as contas, quem dirá para retirar para a gente? Não vai dar certo, não vai dar. E eu já fiquei nervosa, falei para meu marido, você não quer pegar o carro e dirigir Uber? Ele falou, Uber para quem? Se não tem ninguém na rua? E eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer? Como é que vai ser? E não tem mais nenhuma consultoriazinha, nenhuma aula, nem não sei o quê. Gente, eu não sei como, porque a matemática de Jesus não é 2 mais 2 igual a 4. Sobrou dinheiro. E eu falei assim, Senhor, se sobrar, o que sobrar, nós vamos doar. Nós não vamos juntar R$1, a gente vai doar. O mês que nós doamos menos cestas, a gente doou 20 cestas. Foi o pior mês. Foi ali em maio, mais ou menos. A gente doou 20 cestas. O normal era doar em torno de 30, 35 cestas. Eu não saí da pandemia com dinheiro. Não juntei dinheiro na pandemia. Muita gente até conseguiu juntar, né? Porque a gente não saía de casa, não gastava. Mas eu tenho certeza que a minha empresa pode contribuir para a honra e para a glória do Senhor. Para muitas famílias que talvez não tinham o que comer. Então, que egoísmo meu querer juntar dinheiro se o outro não tem o que comer. Aí, sabe o que eu aprendi? Que, além de dar o dízimo na minha casa, eu, pessoa física, né, a minha empresa também tem que dar o dízimo, não é verdade? Eu nunca tinha pensado nisso. E hoje nós damos o dízimo também na empresa. De muitas formas, né? Então, a gente começa a mudar. E, quando a gente começa a mudar o olhar, Deus vai criando oportunidades a todo instante para que a gente possa mostrar a honra e a glória dele para as pessoas. O mundo, gente, eu sei que vocês sabem disso, o mundo está muito carente de Jesus.
Porque a gente está vendo aí com eleição, com tudo que está acontecendo, a gente liga a televisão, são pessoas sedentas do amor de Deus. E no mundo empresarial é diferente? É muito pior. É um querendo comer o outro, é um querendo destruir o outro, a concorrência, que nem louca, com estratégias para destruir. A gente vai fazer uma ação. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava numa reunião lançando uma ação que o concorrente lançou ontem, porque alguém dentro da minha empresa furou a informação e contou para o concorrente copiou. Olha o mundo que a gente vive. Essas pessoas precisam de Jesus. É muito fácil a gente criticar, né? A gente dizer assim, tá vendo? Olha lá, não presta. E falar de Jesus para essas pessoas. Né? E mesmo quando as pessoas estão fazendo contra você ou contra o seu negócio, você ir lá falar de Jesus. É difícil, mas é isso que ele pede da gente, não é? Ele não fala, dê a outra face, vai lá, perdoa, fala de mim. E como é que é isso num ambiente tão árduo, né? Tão duro, tão seco como o ambiente de negócios? Mas vamos continuar. E aí, eu comecei, então, como eu contei para vocês, a estudar esse livro. Ele me levou a pesquisar na Bíblia muito sobre negócios. O que é que... E eu trouxe aqui para vocês, assim... Nossa, dava para a gente ficar aqui bastante tempo falando sobre coisas maravilhosas que a Bíblia fala sobre negócios. Mas eu trouxe 6. Que eu disse, bom, esses 6, eu acho que resumem algumas coisas e nos ajudam a refletir sobre o nosso negócio ou sobre o nosso trabalho, se a gente realmente está levando Jesus e se a gente tem alguma oportunidade de levar Jesus para o nosso negócio. Porque Jesus dizia, sereis testemunha por onde você andar, não é verdade? No mundo dos negócios, lá na empresa, você é uma grande testemunha de Jesus. O seu colaborador percebe que você serve ao Senhor? São perguntas que a gente tem que se fazer. Como é que ele pode perceber? Não é ficar dando hora extra para todo mundo, não é isso. É perceber na sua atitude. Como é que ele percebe que você serve ao Senhor? Não é só falar de Jesus, é ser testemunha de Jesus nas grandes e nas pequenas coisas, né? É isso que ele nos pede. Então, vamos lá falar desses 6 princípios. O primeiro é, reflita Cristo nas práticas empresariais. Traduzindo, leva Jesus para o seu dia a dia lá na empresa. Como assim, Vanessa? E a Bíblia diz, eu fui lá consultar o manual, né, o nosso guia, ela fala, o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E eu fiquei pensando nessa história da intimidade com Ele dentro da minha empresa. A gente começou lá no CCA, a gente tem uma reunião de equipe toda terça-feira. Terça-feira a gente tira 1 hora para a reunião de equipe. A gente começou a fazer uma prática que é, quando a reunião começa, e agora os colaboradores já sabem, nós fazemos uma roda, nos damos as mãos, e primeiro a gente ora. E eu sempre pergunto, quem é que vai orar? E sempre tem um que quer orar ou colocar alguma coisa em oração. No início eles ficaram meio assim, né? Mas hoje em dia já é tão normal. E um diz, o meu filho ontem teve um problema no colégio. O outro diz, nossa, eu estou passando por uma situação com um vizinho. Olha, tem um cliente que está muito resistente e eu estou contando com essa comissão para pagar uma situação que eu tenho na minha vida. E a gente começou a aprender a dividir as nossas coisas. Como a oração uniu essa equipe. E a gente começou a toda terça-feira, nós oramos. Eu queria orar todos os dias, mas nem sempre é possível. Então, na nossa reunião de terça-feira, a gente dá as mãos e a gente ora pela empresa, a gente ora pelos nossos colaboradores, os que estão lá e os que não estão, a gente ora pelos nossos clientes e a gente ora pelos clientes que virão. Porque a gente pede a Deus que abençoe a vida de cada um, mas a gente pede que aquele lugar, mais do que ensinar inglês e espanhol, aquele lugar reflita a glória do Senhor. E foi uma mudança. E vou contar para vocês que nem todo mundo ali era evangélico, católico, cristão, não. Tinha gente, muito pelo contrário, que não acreditava em nada. E, de repente, começa a dizer assim, aqui tem alguma coisa diferente que acontece aqui nessa empresa. Eu não sei a certo o que é, mas existe alguma coisa diferente aqui. E aí, as situações do dia a dia, porque o diabo também não está de brincadeira, vocês sabem disso, né? Ele vai causar N situações para tirar você desse propósito, não tenha dúvida disso. Vai ter aquela situação, como eu já contei, de um fornecedor que te oferece um dinheiro por fora. Vai ter, por exemplo, nós tivemos o caso de uma empresa que nos buscou lá no CCA para que a gente desse aula para 130 alunos. Imagina, da noite para o dia, 130 alunos. Uau! Eu fui lá, preparei uma super apresentação, levei a equipe, a gente fez uma mega apresentação. E aí, depois, o gestor me ligou e falou assim, olha só, a gente vai fechar com vocês são muito bons, só que é o seguinte, aqui a gente trabalha assim. Você cobra, por exemplo, R$300 a mensalidade, eu vou cobrar do meu chefe 350. E aí, quando você receber esses 50, eu vou emitir um boleto e você vai me pagar esses 50 de volta. Eu falei para ele, não conheço essa matemática.
Aí ele disse, não, é muito simples, a gente está acostumado a fazer isso com todo mundo. Você vai receber os seus 300 que você queria, mas você emite um boleto de 350 e depois eu te mando um boleto da diferença e você me paga. Afinal de contas, se não for eu, você não entra aqui. E eu disse para ele, poxa, que pena, eu não vou entrar na sua empresa. Gente, aqueles 130, 150 alunos fariam tanta diferença no nosso faturamento naquele momento. Logo pós-pandemia, a gente passando por tudo que passou. Mas o diabo não é mole, né? Ele não vai aparecer com tridente. Eu sempre falo isso. Ele não aparece com tridente na sua frente. Ele aparece com uma proposta sedutora. No momento que você precisa. E aí você faz o quê? E aí eu disse para ele, olha, aqui a gente não trabalha assim. Mas todo mundo faz assim. O mercado inteiro trabalha dessa forma. Eu digo, mas aqui a gente não faz assim. E mais do que recusar aquele cliente, foi um exemplo para toda a minha equipe que estava acompanhando aquela situação. Alguns disseram, mas, Vanessa, a gente vai perder um pedidaço. Nossa, é montar uma estrutura na empresa desse cliente, o cliente é muito bom. Eu digo para ele, mas nós não vamos. E eu vou colocar aqui e vocês vão ver. Em nome de Jesus, o que a gente perdeu, a gente vai ganhar. Hoje a gente tem muito mais do que esses 130 clientes. Porque Jesus nos honra quando a gente o honra, né? E eu disse para eles, o meu chefe não permite que a gente ganhe dinheiro dessa forma. Então, sempre que a gente tem um propósito, a gente tem que estar alerta. Não é verdade? Porque a gente monta uma igreja e o diabo está ali querendo cutucar. Então, a gente tem que estar alerta. Porque se você trouxer esse propósito para a tua empresa ou para o teu trabalho, ele vai armar para você. Fique tranquilo, mas seja firme. Seja firme. Porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, não é verdade? Então, seja firme. Então, traga Jesus, convide ele para a sua empresa, que ele seja o seu gestor, que ele esteja com você no dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas. E agradeça, né? Nossa, Mãe do Céu. O que eu mais faço na minha vida é agradecer todos os dias, por todas as coisas, as grandes e as pequenas, porque tudo vem dele, né? Tudo é para ele e vem dele. Então, vamos lá. Prestação de contas. Eu trouxe até uma frase aqui, que eu acho que um versículo que vocês conhecem aos montes e que me consta, pastor, depois me ajuda. Eu acho que aparece mais de 300 vezes na Bíblia, né? Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora é moda no mercado falar accountability. Vocês já ouviram isso? Accountability. É chique, né? Falar. Eu falo assim na aula, quando eu dou aula na faculdade. Sabe para quem que a gente tem que prestar contas? A gente precisa, na nossa vida, de um mentor, de alguém para dividir. Mesmo que você seja dono do teu negócio, você precisa prestar contas. Um grande erro do empresário é misturar a vida pessoal com a vida profissional, não é? Como eu venho de multinacionais por onde eu trabalhei, na minha empresa a gente tem centro de custo e a gente tem uma retirada. E eu só tiro aquela retirada. Pode sobrar dinheiro no caixa da empresa, eu já retirei meu salário, não retiro mais. Confesso para vocês que dói no bolso. E a gente vai fazendo várias estratégias e vamos trabalhando, e clientes vão entrando. Eu também trabalho em outros projetos, como eu contei para vocês, eu trabalho numa empresa, na LLE, e também presto consultoria. Mas eu e o meu marido sentamos no final do mês para fazer a nossa prestação de contas. Porque tudo a gente coloca na mesma cesta. E aí eu não vou entrar no mérito, porque a gente teria aqui uma palestra para falar sobre casais, mas a gente coloca numa mesma cesta. E é um momento de prestação de contas. Por que prestação de contas, Vanessa? Você tem que prestar contas ao seu marido? Não. É porque, nesse momento, a gente olha as nossas contas e a gente entende. A gente gastou mais em alguma coisa? Perdeu dinheiro aqui? A gente conseguiu poupar ali? A gente discute os nossos planos. Vamos fazer uma viagem, né? A gente está querendo levar a Mariana à Disney. Então, poxa, não vamos gastar aqui, não. Vamos cortar aqui um almoço fora, porque a gente pode juntar esse dinheiro para o plano que a gente tem. Isso a gente discute junto, né? Mas se você não é casado, de repente você vai dizer, mas, Vanessa, desculpa, eu não sou casado. Eu sou solteiro, solteira. Escolha um mentor. Escolha uma pessoa que você confie. E preste contas, sente com essa pessoa, abra sua vida financeira, converse sobre dízimo. Isso é tão importante. Na minha igreja de origem, a gente chamava de mordomia cristã. Isso é um termo antigo, né? Mas é bem isso, né? Nós somos mordomos. Deus Jesus é o nosso chefe. Então, como é que a gente organiza a vida financeira? E aqui a gente discute o financeiro da empresa e o financeiro da vida pessoal. Porque se deixar... Tem uma continha na empresa chamada Outros, que o lucro vai todo embora. Não sei se vocês já perceberam isso. Uma resma de papel que você compra, é um coffee break que você faz.
é um brinde para o cliente. Quando você vê aquela conta outros ficou imensa, e aí você diz, uai, por que esse mês está fechando no vermelho? E aquele outros fica tudo ali meio misturado e você não entende direito o que é. Então, nesse momento de prestação de contas, não é que eu tenho que prestar contas a alguém. Na verdade, é um momento de parar para olhar os números. E olhar esses números com alguém que você confie. Se você é casado, a sua outra metade, né? O pedaço da sua carne. Então, nós lá em casa fazemos isso em casal. Se você não é casado, eleja alguém. Especialmente se você pode eleger uma pessoa cristã, que tem os mesmos valores que você. Mas tem alguém para ser um mentor, para você dividir. Isso é muito importante. Porque, às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que está ganhando o jogo. Mas, quando a gente para olhar os números, a gente diz, ih, tem um buraco aqui. Preciso agora fazer um esforço extra para tampar esse buraco. Ter essa visão é como um piloto ou um comandante está olhando o mapa por onde ele está indo. Se ele não olhar o mapa, ele pode ir para qualquer lugar, não é? Quando a gente não tem metas e a gente não trabalha com números pelas nossas metas, qualquer lugar serve. Né? Que tamanho você quer para a sua empresa? Qual é o seu plano para alcançar esse tamanho? E, acima de tudo, coloque tudo isso em oração. Entregue tudo isso para Jesus, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos, né? Bem, seguindo, ofereça... Isso aqui parece óbvio, mas não é. Ofereça um produto de qualidade por um preço justo. E a Bíblia diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A gente não precisa ganhar tudo na primeira venda. Né? A ganância não vem de Deus. E, às vezes, a gente vê alguns empresários, eu com consultoria lido com muitos empresários, com uma margem de 100%. E aí você diz para ele assim, mas a sua equipe tem um salário tão baixo. Por que você não corrige o salário da equipe? Não, vai mexer na minha rentabilidade. Isso vem de Deus, esse olhar? Vem de Deus o olhar de querer vender pelo maior preço ao consumidor? Ah, Vanessa, mas se eu ficar dando desconto ou botar um preço muito baixo, eu vou ganhar muito pouco, não vai valer a pena o esforço que eu estou fazendo. Você conhece o seu negócio, você conhece o seu mercado, você conhece os seus concorrentes, você sabe qual é o preço ideal. Trabalhe num preço justo. Jesus não está dizendo aqui que a gente tem que trabalhar no vermelho, não é isso. É ser justo, é evitar a ganância, principalmente quando a gente está ganhando o jogo e as coisas estão vindo na nossa direção, a gente acha que, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais. Se preocupe com esse mais, que ele seja para a honra e para a glória de Deus, porque eu tenho o hábito de orar assim, Senhor, não me dê menos para que eu perca o foco nas tuas coisas, preocupada com o final do mês, mas também não dê tanto a mais para que eu não me perca de ti. Porque é verdade, o dinheiro seduz, ele faz a gente perder o caminho de Deus, isso não significa que a gente tem que ter pobre, não é isso, mas é a gente ter o tempero certo, né? Não botar sal de mais nem sal de menos, é o tempero certo. Então, vamos lá, por favor. Honre os credores. Quem são os seus credores? Quem são os seus fornecedores? Como é que você lida com o fornecedor? A Bíblia diz, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Gente, isso é tão importante. Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Às vezes a gente acha que o fornecedor é empregado da gente. Manda o cara voltar amanhã que eu já estou com o dia muito cheio. Não é? Ou a gente acha que o fornecedor tem que fazer tudo para a gente. Você quer botar o seu produto aqui? Então você vai ali, pinta aquela parede, você vai ali, me dá um não sei o quê. Relações justas. Trate o seu fornecedor como você gostaria de ser tratado. Eu estava agora, antes daqui da nossa palestra, conversando com o Wilson e falando para ele sobre uma empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar, aonde se extorquia dos fornecedores, aonde o fornecedor era tratado com muito desrespeito. Eu não fiquei muito tempo naquela empresa, porque os valores daquela empresa não eram os meus. Eu não conseguia fazer algo que vai contra os valores que eu trouxe para a minha vida, os valores que eu aprendi no manual de vida que chama a Bíblia. Né? Como é difícil. E aí talvez você diga, não, Vanessa, isso acontece na minha empresa, mas eu sou funcionária, não tem como mudar, e, poxa, eu não posso pedir demissão, afinal de contas, eu tenho uma família para sustentar. Mas comece a pensar nesse assunto, comece a olhar o mercado. Porque se a empresa que você está ferindo os seus valores, né, repense, porque maior é para onde a gente vai do que onde a gente está. Né? Então, pense no seu fornecedor, pense se você está tratando o seu fornecedor como você gostaria de ser tratado.
É aquela máxima que Jesus sempre disse, né? Fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse com você. Próximo. Trate seus funcionários com justiça. Nossa, aqui dava para a gente fazer uma palestra só desse slide. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, sendo arguidos pela lei, como transgressores. Nossa, mãe, né? Como a Bíblia fala de tudo, Jesus. Olha só, gente, de tudo. Como é que você trata o teu colaborador? O teu colaborador é teu empregado ou teu parceiro? Você está preocupado com o nível de motivação da tua equipe? Você está vendo o teu colaborador como um irmão? Não é porque você é o chefe ou o dono de uma empresa que você tem mais poder sobre ele, ou que você é melhor do que ele. Você simplesmente, Deus lhe deu condições de estar sentado nessa cadeira. Mas a quem muito dá, muito será cobrado. Vocês conhecem isso, né? Então, como é que você trata a sua equipe? Você vê na sua equipe erros e acertos? Você entende que ele é humano igual a você, que ele pode errar? Ou no menor erro do seu colaborador, você tasca ali em cima? Como é que a gente trata o nosso colaborador? Como é importante essa equipe, e eu digo que o gestor, independente se é a sua empresa ou não, a diferença do gestor para um cargo técnico é que você faz através de pessoas. E, aliás, tudo são pessoas. A empresa é criada para pessoas, seja de produto ou de serviço, é feito para vender para pessoas, não é verdade? Os seus colaboradores são pessoas. Então, a gente tem que aprender a amar as pessoas, como Jesus nos ama. Porque a gente faz tanta coisa errada, né? O apóstolo Paulo dizia, a gente acorda de manhã tentando fazer o nosso melhor, mas durante o dia a gente faz um monte de coisa errada. E, às vezes, se você deita à noite no travesseiro e vai fazer uma análise e diz, ai, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fui assim? Por que eu não fui assado? Não é verdade? Então, trate com respeito, coloque-se no lugar dele, faça um plano de desenvolvimento. Se ele não está atendendo a sua expectativa, antes de cortá-lo, procure desenvolvê-lo. Esteja com ele, se preocupe genuinamente, de forma real pelas pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Boticário. O Boticário, inclusive, o dono do Boticário ele é judeu. Eu aprendi algumas coisas bem valiosas sobre a filosofia judaica, né? A gente, no mundo cristão, a gente diz que o judeu não aceitou Jesus, então tinha na minha cabeça assim, o judeu não aceitou Jesus, não quer saber de judeu, porque ele não aceitou Jesus. Mas aí, quando a gente vai trabalhar numa empresa que tem... Eles não traziam o judaísmo para dentro da empresa, eles não misturam as coisas, mas tinha muito da filosofia judaica, né? E o judeu ele fala muito sobre... A filosofia judaica fala muito sobre cuidar dos servos, né? Então, eu via o presidente da empresa, imaginem, o Dr. Miguel Krishner, ele é um dos homens mais ricos desse país. São 4.500 lojas do Boticário. Eu saí do Boticário em 2015, o faturamento era de 6 bilhões de reais. Em 2015. Hoje, eu imagino que deva estar, sei lá, 20 bilhões, eu não sei. Está muito maior até do que era naquela época, muitas outras empresas. Nós estamos falando de um homem rico, 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 muito rico, né? Esse homem entrava na fábrica e falava assim, oi, José, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Ih, tá bonito esse produto que você fez. Como é que está a linha de produção? E tua esposa melhorou? E eu pensava, não, ele está mentindo. Ele não sabe o nome do cara. Aí ele seguia e dizia para o outro assim, fulano, e tua filha? Como é que ela está? Cresceu, hein, menino? E ele ia, e ele sabia o nome das pessoas. E eu dizia, ele deve ter um ponto na orelha. Não é possível, como é que ele decora? Ele tinha uma preocupação genuína pelas pessoas. No dia que eu saí do Boticário, eu pedi demissão porque eu decidi voltar para o Rio de Janeiro para cuidar da minha filha, que tem síndrome de Down. E eu falei isso para o Dr. Miguel. E aí eu disse para ele, primeiro ele me perguntou, menina, o que houve? Você não está feliz? Eu digo, eu amo essa empresa. E disse para ele, se o senhor precisar de mim, eu venho aqui e trabalho de graça para o senhor. Porque esse homem fez pela minha família muito, ele pagou todas as terapias da minha filha. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, ele pagou por mais 3 anos. E sabe o que ele dizia? A dor do meu mais humilde funcionário, a dor que ele sente quando o filho dele está doente, é igualzinha à dor que eu sinto. Eu não sou melhor do que ele em nada. Olha que bacana, né? Então, todos os colaboradores do Boticário têm um plano de saúde de primeira linha com quarto particular. Ele dizia, ou eu dou para todo mundo, ou não dou para ninguém. Se eu não tiver condições de dar um bom plano de saúde para o meu colaborador, ninguém vai ter, inclusive eu. Agora, a partir do momento que a empresa me dá condições de dar um bom plano, eu vou dar igual para todo mundo. Nós tínhamos uma escola dentro do Boticário para os nossos filhos. A minha filha estudou lá. A neta dele estudou lá junto com a minha filha. A neta do presidente da empresa, que é um dos homens mais ricos desse país, estudou do lado da minha filha. Que bacana isso, né? Eu aprendo com esse homem o que é ser humilde, o que é realmente viver valores,
Nós vivemos valores cristãos realmente, de verdade? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, às vezes, né? Será, quando eu olho para esses exemplos, eu vivo realmente um valor cristão dentro da minha empresa? Né? É para a gente parar e refletir se a gente realmente está levando. A gente lá no CCAA, a gente não teve condições de dar um plano de saúde para todo mundo, então a gente optou por dar para a área administrativa, mas a gente deu um plano de saúde dental para todos os colaboradores, inclusive os prestadores de serviço. E assim, eu peço a Deus que a gente possa continuar crescendo para que eu possa oferecer a eles o mesmo plano de saúde que eu dou para minha filha, porque eu acredito muito nisso que eu vi no Boticário, né? É importante a gente ter essa visão. Os funcionários estão ali, são presentes de Deus na nossa vida. Por algum motivo, Deus nos concedeu aquelas pessoas. O que a gente está fazendo com esse presente que Deus nos deu? Como é que a gente está tratando esse presente que Deus nos deu? Não é? Muito bem. Estou acabando já. Trate seus clientes com justiça. Falamos tanto dos funcionários, mas agora vamos falar dos clientes. E cliente dá trabalho, né, gente? Fala sério. Vocês atendem o público? Jesus, tem uns que eu vou te falar uma coisa, viu? A gente tem que pedir, Senhor, me dê forças, não é assim? Não, força não, porque senão eu sou capaz de matar ele. Me dá paciência, Senhor. Me dá equilíbrio, né? Cliente não é fácil. Primeiro que essa máxima do cliente tem razão é muito complicada, porque nem sempre o cliente tem razão. Mas a gente tem que tratar o cliente da melhor forma, afinal de contas, é ele que paga a nossa receita no final do mês, não é verdade? E como é que a gente faz isso? Vocês acreditam que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Nossa, gente, quando eu li isso aqui, eu falei, o apóstolo Paulo está com um problema, gente. Não é possível esse negócio de ser superior a mim. Difícil, né? Só o Espírito Santo. Não consigo ver outro caminho, pelo menos comigo. Só o Espírito Santo. É colocar em oração. Porque tem aquele cliente que vai te tirar do sério. Tem gente que está falando assim, para mim é. E é mesmo, né? A gente sabe, tem cliente que vai tirar do sério. Como é que você faz para fazer ele superior a você? E, às vezes, você tem razão. Né? Enfim, lá no CCI a gente lida com milhões, lá na LLA também com outros, na consultoria com outros. Consultoria é um negócio muito interessante, porque você entra no cliente, faz um mapeamento da necessidade dele, faz uma proposta para ele de algo para solucionar a dor que ele tem. Ele concorda com você, e quando você vai implementar, ele diz, mudei de ideia. Só que aí você já fez todo um processo para implementar aquele negócio, né? E ele diz, mudei de ideia. Acordei hoje de manhã pensando, nossa, a vontade que dá de matar esse cidadão. E aí a gente tem que botar em oração, né? Senhor, tira essa vontade de mim, por favor, Senhor. Isso não vem de ti, não é assim? Isso acontece todos os dias com todas as pessoas que atendem clientes, né? Tem aquele cliente que é mal educado, tem aquele cliente que grita com você, tem aquele cliente que faz... Outro dia eu estava conversando com uma vendedora de loja, ela estava falando, nossa, eu desci a loja inteira. A mulher experimentou mais de 20 vestidos, depois falou, vou pensar, e foi embora. Coitada, gente. Isso acontece, não acontece? Quem nunca? Quem nunca? Pois é. Então... como é que a gente faz? Tem que amar essa cliente que baixou os 20 vestidos, experimentou tudo e não comprou, tem que amar. E como é que faz para amar? Só pelo Espírito Santo, né? Não só Ele para nos conceder. Mas trate seus clientes com justiça. Não queira ser esperto. Não queira ganhar mais. Não queira, né, oprimir financeiramente o seu cliente. Trate ele com respeito. Mais uma vez, trate ele como você gostaria de ser tratado como cliente, né? Próximo, por favor. Peraí, acho que pulou um. A gente estava no 6? Não, então me perdi, desculpa. E aí eu trouxe, claro, ele aqui, para fechar, e trouxe também, de novo, o apóstolo Paulo. Eu sou fã dele, acho que todos nós somos, né? Todos nós cristãos somos fãs do apóstolo Paulo. E, sem mais, eu posso falar que, mais o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, para fechar, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem... eu acho muito legal a gente falar sobre submissão, né? Porque a gente está sob uma missão. A sua empresa, o seu trabalho, é uma missão que Deus lhe deu. Que sejamos luz, né? Que sejamos testemunho de Cristo onde quer que a gente esteja. É um desafio grande, mas o nosso prêmio no final dessa corrida é maior ainda, né? E a gente não faz só por esse prêmio, a gente faz porque a gente entende
que o amor ao próximo é o que pode mudar esse mundo, né? Não são as leis, não são os governantes, não são, enfim, as políticas. O que pode mudar esse mundo é única e exclusivamente a Cristo. O que pode transformar o ambiente de trabalho menos árido, menos difícil, as negociações menos dolorosas, é só e única e exclusivamente Jesus Cristo. O que vai fazer a sua equipe ser uma equipe motivada, a sua equipe trabalhar pelo mesmo propósito, é realmente e de forma real você levar os valores que a gente tanto aprende no mundo cristão, aqui na igreja, de forma real para a sua empresa. Eu desejo de coração muitos negócios produtivos aqui durante o nosso encontro, na vida de vocês, que suas empresas cresçam, que Deus os abençoe imensamente. E eu queria terminar, a gente tem ainda uns minutinhos, eu queria orar pelo negócio de vocês, eu queria orar pelo trabalho de vocês, eu gostaria muito de pedir, vocês podem ficar sentados se assim o quiserem, mas eu queria muito pedir a Deus que esteja na sua empresa, que esteja com você, em cada decisão que você vai tomar, hoje, amanhã e daqui por diante. Vamos lá? Ó, Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por este momento, Pai. Obrigada pelo privilégio de estarmos juntos aqui na sua casa. O Senhor nos disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, o Senhor está presente. Obrigada pelo privilégio de lhe sentir, desde o primeiro momento, quando a Márcia subiu aqui, Senhor. Abençoe a vida dela, a sua caminhada. Ó, Pai, muito obrigada, porque estamos reunidos em irmãos para ouvir de Ti, para ouvir mais de Ti, Senhor. Muito obrigada pelas empresas que aqui estão representadas, pelos colaboradores que estão aqui representados. Ó, Senhor, esteja com cada um deles, Senhor. Esteja com as equipes de hoje e as equipes que virão. Esteja com os clientes dos nossos irmãos, Senhor. Esteja com eles hoje, esteja com eles no futuro e também com os clientes que virão. Ó, Senhor, que possamos cada vez mais aprender de Ti, Senhor, que é uma fonte que não seca, Pai. Que entendamos que a Sua palavra é fonte de vida e que a gente possa trazer essa vida para dentro dos nossos negócios, que possamos ser luz. Nos capacita, Senhor, nos dê sabedoria que vem de Ti, nos dê orientação para que possamos tomar decisões a cada dia da nossa vida. Abençoe, Pai, o negócio de cada um dos nossos irmãos. Alargue as fronteiras, Senhor. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor não é o Deus da escassez. Esteja conosco na nossa luta cada dia a dia. Rumo, Senhor, à vitória final, que será uma vitória muito maior do que qualquer vitória aqui na terra. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.